Fala, menino! Estamos chegando com mais um Debaixo da Moita. Eu sou Moitinha e hoje quem eu trago para bater um papo com a gente, ele é mecânico e da melhor qualidade. O Iramar. Iramar, né? Iramar. Iramar, tudo Iramar. Bem? Isso mesmo, tudo bem, graças a Deus. Tudo na santa paz. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Antes de mais nada, agradecer o convite e satisfação imensa estar participando. A satisfação é toda nossa. A gente viu aqui a necessidade de trazer alguns esclarecimentos sobre mecânica para os nossos internautas, né? O pessoal que vem acompanhando o nosso podcast. A gente trouxe um influencer, um humorista que também é mecânico e ele... Que tem seus conhecimentos, né? Tem seus conhecimentos, muitos anos de experiência. Sim. Então, ele deixou aqui o ponto de vista dele como mecânico experiente, aí a gente trouxe um outro mecânico para a gente bater um papo sobre o assunto. Tem uma outra opinião, de um outro ponto de vista. Cada um com o seu ponto de vista, né? Sem sombra de dúvidas. E muitas das vezes, quase sempre, nenhum dos dois está errado, nenhum dos dois está 100% certo. Troca de conhecimento. Isso. Rapaz, inclusive ele falou, né, o outro que esteve aqui, meu internauta, foi o Bob Guerreiro. E ele disse que o bom mecânico não é aquele que sabe tudo. Não sei se você concorda, Iramar. Concordo plenamente. Né? Ele disse que o bom mecânico é aquele que tem a humildade de, quando tiver se enganchando com qualquer problema, entra em contato com um mecânico parceiro, rapaz. Até porque eu acredito que a mecânica, no modo geral, não existe um profissional, digamos assim, carreira solo, né? Ele tem que ter amizades com diversos colegas de profissão para troca de conhecimento, né? Até porque a união faz a força, né? Eu acredito sempre nisso. A união não faz só café, não. Açúcar, união. Não. Faz a força alguma, também, né? faz a força também. Olha, meu internauta, se você já começou gostando aí do nosso bate-papo, pode dar aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, se quiser se inscrever, eu vou ficar muito grato, certo? Então a gente espera que você esteja gostando. A gente tem muita coisa aqui para falar. Inclusive nós vamos falar em Peugeot. Vamos falar aqui com o Iramar aqui sobre correia dentada banhada a óleo, que é um assunto da hora, né? Assunto aí que... Muito polêmico, né? Muitas contradições no assunto, né? Isso, exatamente. E outro assunto que daqui a pouco nós vamos chegar lá, porque... também a questão do motor 3 cilindros também é muito polêmico, viu? Sim, sem sombra de dúvida. Desperta ainda muita curiosidade e medo, né, de algumas pessoas, até por não conhecer a engenharia do motor 3 cilindros, o funcionamento em si, a forma dele trabalhar. Tem muitas pessoas que, de fato, ainda têm um receio, sim. Iramar, eu queria falar logo aqui dos nossos parceiros. Nossos parceiros aqui é o Fabrício Importados. O Fabrício Importado tem tudo de melhor e mais barato na área do importado. Claro, se você quiser comprar tudo e mais um pouquinho, eu não vou nem detalhar. Eu sei que o atendimento é espetacular. Primeira linha. Fabrício Importados. Aqui em Frecheirinha você encontra na rua Norberto Rodrigues, né? Que inclusive brevemente estará aqui o neto do Norberto Rodrigues, que aquela rua lá onde tem a loja do Fabrício em Frecheirinha, sim. Em homenagem ao avô dele. O Norberto Rodrigues vai estar aqui, neto do Norberto Rodrigues lá da rua, ó. Sim. Vai estar aqui no podcast. A gente já marcou data e tudo, não é isso, produção? É isso, caba danado. Então é assim, e lá em Sobral ali, em frente ao Banco do Brasil e lá no mercado também, o Fabrício Importados você encontra na região toda. Olha, quero falar também de LA Tintas. Antigamente precisava, para você dar um up na sua casa, dar uma melhorada na sua casa, precisava você ir comprar tinta em outras cidades, né? Hoje em Frecheirinha você encontra tintas da melhor qualidade, com várias marcas, várias cores e, lógico, com um preço que cabe no seu bolso. E ainda parcela no cartão e muito mais. Quero falar também, já que eu estou falando aqui de construção, de melhoria para a sua casa, eu quero falar também de Decore Gesso. Você conhece? Olha, o Igor está aí para lhe servir. Ele mostra vários modelos aí, apresenta vários modelos para você, aquele que combina mais com a sua casa e com o seu estilo. É só você entrar num consenso aí com o Igor, que com certeza vai dar tudo certo, sua casa vai ficar cada dia mais linda, certo? FL Print também, o meu amigo Natan está aí também para lhe receber.
fazendo todas as impressões em lonas e tudo para propaganda, para outdoor, camisas, quer fazer aqueles bordados, né? Sim. É tipo isso aqui, né? Estampas, né? Pronto. Não é bordado, meu internauta, desculpa, é estampas. Ele faz tudo e mais um pouquinho. Falando em estampa de camisa, me lembrei, eu quero mandar um alô, eu não era, mas como a gente tá falando de mecânica, e eu, há um tempo aí, eu estive lá no Sávio, lá de Sobral, Sávio de Sobral. Conheço demais, grande amigo da gente aí também. O Sávio é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito do Sávio. Inclusive, eu fui ajeitar lá o cinto de segurança, não foi, Lohan, do meu carro lá? Isso. O cara nem cobrar não cobrou, macho, mas é o teu ramo, ele quer dizer que porque é o meu ramo, eu não posso... Não pode gratificar um amigo, né? Eu não posso presentear um amigo. Meu amigo Sávio Mouta, lá de Sobral, um abração pra ti, meu querido. Aí, falar de estampa de camisa, o mecânico dele tava dizendo, um mexeu lá com o outro, ele, tu quer virar estampa de camisa? Brincando, mas... Aí, falar estampa de camisa aqui, então, voltando aqui pra FL Print, precisou de estampa de camisa e muito mais, como falei, para outdoor, lonas e tudo, você fala aí com o Natan, beleza? Também quero falar de espaço contábil. A contabilidade é o GPS da sua empresa. Sim, que a sua... é um pivô, né? Na verdade, ele é a pivôs, direção, né? Exatamente. Um bom contador, ele faz com que a sua empresa cresça dia a dia e observa, se tiver tendo qualquer erro, ele já dá um diagnóstico. Olha, a gente tem que ver aqui o que está acontecendo. Então, assim, quer crescer, o contador que eu lhe recomendo é o Kelcinei, certo? Você procura o Kelcinei na Espaço Contábil, beleza? Quero falar também de internet. A internet de qualidade é aquela que resolve o seu problema. E olha, o podcast consome internet, viu? Sim. Podcast consome internet. Para você mandar, muitas das vezes ao vivo, com qualidade boa, né? Tem que ter, com a qualidade boa, tem que ter uma internet de qualidade. Internet de qualidade em Frecheirinha, eu recomendo a internet do Auricelli, que é a Virtual Provedor. Virtual Provedor aí vem bombando cada dia mais por causa da qualidade que vem oferecendo aos seus clientes. E não é só a qualidade de internet, não, é a questão do atendimento, a praticidade ali, então é assim. Atendimento rápido, né? A gente solicita um apoio de algum problema que está tendo na internet, eles dão um apoio bem bacana. Rapidinho mesmo. Quero abraçar também o meu patrão Paulo Sérgio, lá do Ponto Dominante. Paulo Sérgio, um abraço para você. Olha, o Paulo Sérgio, o Ponto Dominante, dominando aí em preços e tudo. Eu costumo dizer, vulgarmente, que lá tem até Bainha para foice. O que você não encontrou em Sobral, em Tianguá, Bajara, São Benedito, Guaraciaba, em canto Pode nenhum, ir lá que... Pode ir lá que você vai encontrar lá no Vai Ponto sair com a Dominante. mercadoria. Vai. Meu internauta, pode ter certeza, se você não encontrou em canto nenhum, pode ir no Paulo Sérgio lá que você encontra, beleza? E se não tiver, ele encomenda, né? Ele encomenda, o Ponto Dominante é demais. E quero falar também da Divina Padoca. A Divina Padoca é a panificadora hoje, a padaria de Frecheirinha. Divina Padoca tem qualidade no seu serviço. Olha, não sei se você já teve a oportunidade de entrar lá. Sim, eu sou cliente fiel deles ali fiel, também. Né? Pois eu digo na parte interna lá onde é fabricado os pães. Nosso amigo Joaquim já fez o convite, mas pela correria do dia a dia ainda não tive essa oportunidade ainda, por falha minha mesmo de não ter o tempo, né? Mas ele já fez esse convite, sim. É uma qualidade, sabe, a forma que o pessoal trabalha, todo mundo bem com os EPIs, tudo direitinho, tudo muito limpo, tudo em perfeito estado, sabe? Sim. Então, qualidade total. Fora o atendimento, agora mandar um abraço aí para todos os colaboradores do Joaquim aí, que inclusive o Dalzão tá por lá, um abração aí para todo mundo, tá bom? Quero falar também de meme, para você rir para valer, tá no Instagram, tá de bobeira, quer rir muito, vai no Frecheirinha Ordinária, tá lá o Jailton fazendo a produção e o Paulão à frente lá, ó, junto, o Paulo da resenha, arrochando o nó para você, beleza? Meu amigo Iramar, é uma satisfação grande lhe receber aqui. Igualmente. Eu gostaria que você se apresentasse. Pronto, resumindo tudo, né? Meu nome já disse, Iramar, né? Eu sou ali natural ali do posto, né? Do finado Brancão. Sou ali neto da Rita Paixão, do seu finado Chico Paixão. E o meu pai, meus avós paternos, na verdade, são ali de Crateús, né? E nasci aqui na Frecheirinha, permaneci aqui até por volta ali dos 12, 13 anos e foi aonde que minha mãe foi embora para o Rio de Janeiro e eu, claro, né, acompanhei
e foi aonde eu iniciei no ramo de mecânica. Iramar, você conhece a Irisbela Lingerie? Sim, sim, a Irisbela Lingerie, do meu grande amigo Erandi. Isso, exatamente. Sim, sim, demais. Olha, você está sendo presenteado, inclusive eu queria até falar que a Irisbela Lingerie é uma das fábricas de lingerie de Frecheirinha, porque aqui tem muitas fábricas. Sim, sim. Mas a Irisbela Lingerie vem se destacando por a qualidade, preço e, sabe, é uma qualidade diferenciada até se posso, eu não posso chamar de tecido porque eu não sei nem se é tecido realmente. Eu não sou da área. Não é nossa especialidade, não é né? nossa especialidade, mas é assim, eu até o Lohan tá falando pro Lohan, a gente vai pra academia, a gente sua, mas não molha. Sim, sim, verdade. Porque assim, um pano que molha, o que vai acontecer? Você vai acabar ficando com alguma lesão na pele, como assadura, alguma coisa assim, né? E sem falar do desconforto lá na hora, né? Isso, exatamente. Então a Irisbela Lingerie tá ali presenteando com um kit. Obrigado, um kit meu amigo Erandi. Viu? Por uma questão de logística, não tá aqui, mas eu acho que antes de terminar aqui o nosso podcast, mas ou se não, pode ser que seja fora do ar ainda, não sei, já fora do ar, mas já chega por aqui. Beleza? Vamos tocando em frente? Que atrás vem gente. Vamos lá. Papai, vamos nós. Rapaz, vamos falar de carro. Sim, você se apresentou falando que trabalha há quantos anos em oficina? Moitinha de antemão, já falando da minha idade, né? 35 anos. Ixi, cara, isso tudo. Na internauta não dá pra. Não parece, não. Parece sua câmera é essa daqui, ó. Pronto. Aquela lá pega nós dois e aquela lá pega o Moitinha. Pronto. Eu tenho 35 anos, né? Comecei na carreira de mecânica ali por volta dos 13 anos, né? Foi quando cheguei no Jovem Rio. aprendiz. Sim. E aí, graças a Deus, né? Assim, me dei muito bem, né? Cheguei no Rio de Janeiro muito novo e naquela época fui trabalhar de ajudante e tive muitas oportunidades, né? Eu acredito que naquela época eles enxergaram em mim digamos assim, um futuro mecânico, né? E aí, por diante, comecei a fazer cursos, né? Da qual a minha primeira especialidade no ramo de mecânica foi na parte de geometria, né? Que é o popularmente conhecido como alinhamento, né? Ah, entendi. Porque, assim, diferente do que muitas pessoas pensam, o cliente em si, ele chega na loja, ele fala, eu quero alinhar. Só que o alinhamento em si não é pura e simplesmente o alinhamento, né? Ele tem, é composto por, na verdade, o alinhamento, cambagem e caster. E aí alguns modelos, né, importados tem alinhamento na parte traseira, então assim é uma parte bem burocrática também, né? E aí me especializei nessa área, né? Na época eu trabalhei numa multimarcas. Você falando aí do alinhamento, você falou em três situações que se enquadram genericamente no alinhamento. Sim. É muito complicado isso aí. Já você segue com a parte aí do... Sim, na verdade o alinhamento, né? Ele é, digamos assim, fingindo que é uma roda, né? O alinhamento é a abertura e fechamento de roda, né? Que tem um nome, eu acho que é... Que é convergência. Convergência? Isso, convergência e divergência, Entendi. né? Abertura e fechamento de roda. E aí vem a outra parte que é a cambagem, que é inclinação de roda. A gente pega muito isso quando a gente tem deficiência de amortecedor, por conta dos buracos, né? E o dito caster, que é avanço e recuo de roda. Então, esse avanço e recuo de roda... Ele fica uma mais para frente... Isso. Fica uma mais para frente, outra mais para trás. Acredito que você já deva ter, inclusive, visto algumas situações da qual a pessoa reclama, inclusive, da roda, você vira o volante para ambos os lados, ele pega, né, na parte de trás ali do para-barros, né? E aí tem que ser corrigido o caster. Na verdade, tem que antes de... Diferente do que... Né, pode vir um pouco mais para frente. Muitas pessoas elas até falam o alinhamento. O alinhamento, na verdade, você tem que ver a questão de suspensão. Né? Antes de, inclusive, levar um veículo para uma mesa alinhadora, tem que ser checado a parte de suspensão para ver, claro, se ele está apto a receber esse tipo de trabalho ou precisa de alguma correção de algum componente da suspensão. Entendi. Aí, como você estava falando, aí você foi para o curso para aprender a mexer com essa área. Naquela época eu aprendi, né? Eu fiz cursos. Que para você teve a vantagem de aprender lá. Se tivesse aprendido aqui, tinha a limitação dos cursos, porque por aqui não é tão fácil. Pois é, eu acredito que a facilidade ela foi maior, né? Porque
não é segredo para ninguém que uma capital ela oferece, digamos assim, para o jovem que vai para uma capital, seja lá em que área que ele deseja atuar, eu acredito que a capital ela oferece mais recursos, né? Dentre cursos, grandes profissionais na área, né? Para transferir conhecimento para a gente, né? E aí realmente foi a minha primeira parte, né? Que aí vem o balanceamento, né? Que hoje, por exemplo, na minha oficina eu faço por enquanto apenas o alinhamento, que é composto por esses três, né? Alinhamento, caster e cambagem. E muita gente ainda não sabe o que diferencia, por exemplo, o dito alinhamento do balanceamento, né? Às vezes a pessoa chega, eu quero alinhar e balancear, mas eu acredito até sem saber o que está acontecendo no veículo, ela fala isso, né? Por exemplo, claro, o alinhamento para correção de direção e questão de desgaste dos pneus, né? E volante torto, essas coisas. O balanceamento já é mais para tirar vibração, né? Você ali ultrapassa certa velocidade. Normalmente, quando você está entre 80 e 100, é principalmente balanceamento das rodas dianteiras e daí por diante, normalmente é balanceamento das rodas traseiras, né? Que é a famosa vibração no volante. Sei. E esse curso demorou quanto tempo? Moitinha, na época eu demorei acho que uns 6 meses nesse curso. Ele né? não é tão longo não, né? Não. Até porque assim, na época, como eu fui trabalhar de ajudante nessa empresa e digamos assim, de presente já me deram equipamento para trabalhar, né? Eu, digamos assim, fazia o curso e todas as dúvidas lá, que sempre gera dúvida, tirava no decorrer do dia a dia aí com os profissionais. Simultâneo à teoria, tu já estava Já curtindo estava a prática, praticando né? ali, né? Já. É massa, viu? Muito Sim, bom. sim. Aí a gente está falando aqui de alinhamento num sentido amplo, né? Porque é como eu tô acabando de explicar. Quando a gente fala o alinhamento, não é do conhecimento de muitos clientes, né? E tem pessoas até que relatam para a gente, pô, mas teve uma tal de cambagem, o que é isso? Então, assim, eu acredito que é até uma falha de certas empresas não repassar para o consumidor final, né, que é o maior interessado nisso tudo, essa questão, né? Uhum. De repassar que são, na verdade, são divididos em 3 partes, né? Levando em consideração que quando a gente fala de alinhamento, cambagem e caster, isso é roda dianteira. Roda traseira, normalmente, vem o alinhamento, que é a convergência, e as cambagens traseiras normalmente não tem caster. Convergência ou divergência, pode ser um dos dois, né? Que aí tem mecânico, né? Existem muitos alinhadores que chamam de positivo e negativo, mas o nome correto é convergência e divergência. Entendi. Aí, a partir daí, depois, porque assim, isso também, no sentido amplo, o cara que faz isso daí, ele tá dentro, ele se enquadra na mecânica, ou não? Sim. Também é mecânica. Na verdade, assim, quando a gente fala em mecânica, né, nas grandes capitais, a turma costumam até diferenciar, né? É o mecânico de suspensão e alinhamento, aí tem o cara que é só alinhador, aí vem o eletricista e o mecânico de motores, né? E, digamos assim, que são etapas a serem seguidas, né? Mas todos têm, o primeiro é o mecânico de motor, mecânico de alinhamento. Sim, na verdade, quando você entra mecânico no ramo... de suspensão, que deve ser a mesma. Quando você entra no ramo de mecânica, né? Eu sei que não tem como comparar, mas é uma espécie de medicina, né? Só que, claro, em medicina, digamos, dos automóveis, né? Dos inanimados, né? Na medicina, lá tem o cirurgião, tem o dentista e assim... né? Segue. Na mecânica também, assim, nas grandes capitais principalmente, tanto que quando você vai ser contratado, eles costumam perguntar qual é a sua área de especialização. E assim, aos poucos eu vim traçando um caminho aí para, digamos assim, ser um clínico geral. Ah, entendi. Muito massa. Iramar, o que eu queria logo iniciar conversando com você porque a gente tem visto muito questionamento sobre uma determinada marca, né? Você já passou, antes da gente entrar nesse assunto, que eu vou falar de Peugeot, meu internauta, vou falar de Peugeot, mas antes da gente entrar nesse assunto, depois desses cursos que você fez, dessa oficina que você
falou que trabalhou aqui lá onde foi o ponto de partida, né? Sim, sim. Uma multimarcas, né? Aí você já trabalhou em outras especializadas, né? Sim, sim, sim. Eu trabalhei nessa multimarcas, né? E por lá permaneci por bastante tempo. Agora eu não me recordo ao certo quantos anos, mas salvo engano uns 4 anos. Sei. E aí de lá teve uma certa data que eu... Assim, na verdade, como eu sou filho de Frecheirinha, né? E fui embora para o Rio de Janeiro, eu acredito que é o sonho de todo nordestino que sai ali da sua terra natal, do seu berço, né? O sonho dele é voltar. E eu tive uma passagem também na Volkswagen, Sobral, né? Alto Norte. Então, por lá eu trabalhei, salvo engano, uns 2 anos. Né? Também consegui, através das amizades, né? Os conhecimentos, consegui também adquirir bastante coisa. Bastante conhecimento. Sim, aí passou por outras especializadas? Sim. Né? Ao sair da Volkswagen, eu fui para o Rio de novo. Né? Assim, por algum motivo não gostei. Foi na época que nasceu minha filha. Né? E tive convites para voltar para o Rio. Até porque, resumindo toda a história, eu comecei lá. Né? Então, assim, na carreira profissional, eu fiz muitas amizades por lá. E tive convites para voltar para o Rio. Né? E ao voltar para o Rio, voltei de novo para uma Auto Center, que é mais não a área de motores, mais a parte de suspensão e alinhamento. Né? Passei 2 anos e fui chamado para a Mitsubishi. E entrei na Mitsubishi ali no meado de 2012 e permaneci até 2019. Né? Sendo que a primeira Mitsubishi que eu trabalhei, chamada, não sei se eu posso falar aqui. Pode citar o nome. A IEM Recreio, né, que na verdade era num bairro chamado Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ela fechou, né, foi vendida para um outro cidadão. E eu fui chamado para outra no centro do Rio de Janeiro. Né, e aí na qual lá chegou um determinado período que os diretores, eles conseguiram outras marcas, né? E por conta da gente trabalhar, digamos assim, no galpão maior de todo o grupo, que hoje é o Grupo Rio, a gente atendia lá muitas marcas, né? Como a própria Jeep, né? Uhum. Digamos assim, era Mitsubishi também, mas a gente ficava mais na parte do fundo, né? Digamos assim, dando um apoio que as outras autorizadas deles não davam conta, por conta até do espaço, né? Como a Jeep, a dita Peugeot, né? Uhum. E a Citroën. Já não fala de Peugeot. E a Citroën. A gente dava um apoio lá para eles também. E claro, né? Como eles atendiam também aquela parte de receber veículos usados, né? De diversas marcas, a gente sempre dava um suporte também para que assim os veículos entravam, né, com algum tipo de defeito, a gente corrigia os defeitos para disponibilizá-los para venda. Existe de marca para marca um defeito que é considerado ali, pronto, chegou, muito provavelmente é isso. Todas as marcas, elas têm o seu calcanhar de Aquiles, a partir de certa quilometragem. Então, essa pergunta que você me fez, sim. Na grande maioria das vezes, às vezes o cliente liga para a gente relatando algum defeito, claro e evidente que a gente não tem uma bola de cristal para já saber a longa distância lá qual é o defeito do veículo, mas a gente já começa a ter uma noção. Bom seria se o cara tivesse acesso a uma inteligência artificial que já fizesse isso. Né? Verdade. Ô, rapaz, aí deixa eu te perguntar, mas isso de fato acontece? Por exemplo, tem uns que já dá para dar uma prévia, né? Sim. Falando da Volkswagen, você já poderia citar qual é o defeito que você considera... Vocês podem chamar de carro-chefe, defeito carro-chefe da Volkswagen. A gente tem, por exemplo, aí a linha motor é A111, né, que equipa aí o Fox. A varia de motor para motor, né? A gente tem aí o motor A111. Não, a gente tem o motor A111 que ele foi lançado aí para substituir os motores antigos, inclusive o motor AP, que esse motor, na verdade, por uma falta de manutenção, ele apresenta alguns defeitos crônicos, como, por exemplo, luz de óleo piscando, né? E aí a gente já começa a ter muita noção do que se trata. Entendi. E da Mitsubishi, que foi onde você... Na Mitsubishi foi? Sim, na Mitsubishi. Você trabalhou? Sim. A Mitsubishi, na verdade, como ela é uma marca, né, que ela visa... Aqui, por exemplo, aqui na nossa região Nordeste,
apesar de ser pouquíssimo usada comparada às demais picapes, né, ela é muito visada à linha da diesel. E ela também, a partir de certa quilometragem, ela tem sim alguns defeitos. Não é defeito, digamos assim, uma manutenção preventiva a ser feita. São muito macios os carros da Mitsubishi. Sim. Oferece e muito torque, né? Diferença da Hilux, por exemplo. Não vou falar da Toyota, que tem carro que é mais bacaninha, assim, é mais confortável, né? Mas, por exemplo, a Hilux é muito dura. É um erro comum, né, que as pessoas, inclusive, até se assustam quando a gente relata isso. Eu peguei já muitos clientes, inclusive, se enganando por questão do tamanho do pneu. O sujeito vai lá, mete 35, 40 libras, da qual você pega, por exemplo, uma Pajero TR4, vamos usar como exemplo, ela pede só 26 libras no pneu. E aí o que acontece? Tem muita gente que vai lá e, por conta de falta de conhecimento, às vezes não se deu o trabalho de ler o manual, ou ver a própria etiqueta, que em alguns modelos está lá estampado na tampa do tanque, ou na lateral ali da porta, falando, né, a calibragem do veículo, dos pneus. E aí volta para aquela questão do alinhamento. O sujeito vai lá, mete uma calibragem de pneu errado e, diferente do que muitas pessoas sabem, uma calibragem de pneu errada, ela também compromete a vida útil do pneu. É, né? Sim. A gente pode entrar logo no assunto da Peugeot ou antes a gente fica fala à vontade, logo? Fica à vontade. Rapaz, a Hilux, ela tem o lugar dela na questão de não quebrar. Eu nunca vi, eu já vi batida, já vi virada, mas eu nunca vi na BR uma Hilux parada. Não é muito comum não, né? Na verdade, como eu acabei de citar, né? Existem alguns calcanhares de Aquiles a partir de certa quilometragem, que é o desconforto de alguns proprietários de Hilux, né? Como, por exemplo, ela tem sim um problema de bomba, ela dá muito problema de bico, né? Ali a parte de turbina, nada que não seja reparável. Porém, de fato, os custos são bem maiores do que o esperado. Então, assim, repito, por falta de uma manutenção, porque se a gente for pegar direitinho, digamos que a cada 10 consumidores, né, a cada 10 usuários, um lê o manual do veículo, né? Os demais sequer querem se dar o trabalho de fazer uma manutenção preventiva. O Jeep Renegade, a questão... Baixa aí o teu microfone aí, cara, para ficar melhor. Não? Não tá legal. O Jeep Renegade, a questão dele misturar o óleo, a água do radiador com o óleo do câmbio, é falta de manutenção ou é problema da marca mesmo? Na verdade, de fato, existiu, né, uma falha, né, em algumas delas, né, tanto que, salvo engano, tem a questão do recall. Alguns deles estão sendo chamados às concessionárias para um determinado recall, mas, porém, alguma parte deles é falta de manutenção. Por quê? A gente tem, por exemplo, o fluido, né, do radiador, que tem gente que conhece como a água do radiador. Esse fluido, assim também como o óleo do motor, ele tem uma data específica, cada montadora determina lá uma data ou quilometragem para ser substituído e o aditivo correto. Mas tem muitos proprietários que acham que vão ali na casa de peças, compra aquele aditivo mais baratinho, rosinho, colocou, tá tudo certo. Não. Então, assim, de fato você tem razão, existe esse comentário. Porém, se for seguido à risca o que a montadora determina, ainda mais na troca do dito aditivo, ele é bem reduzido, viu? Assim, digamos que quase nunca vai acontecer. Repito, existe alguns casos de alguns veículos, né, que tem esse recall na deficiência das peças. Iramar, agora eu ainda tenho alguma pergunta a fazer ou... Não. Eu só ia falar Nossa. que o pessoal até fala, devido a misturar a água do radiador com o óleo do câmbio, né? O negócio diz que a Jeep conseguiu tirar uma lei da física, né? Que é misturar água com óleo. Misturar água e óleo, virar a cozinha do café com leite, né? Isso. Rapaz, é desenrolado, viu? Iramar, a pergunta carro-chefe do podcast hoje é: por quê que Peugeot é tão mal falada? Como eu falei há pouco tempo, né? Essa dita autorizada que eu trabalhei no Rio, que foi a última empresa que eu trabalhei no Rio de Janeiro,
a gente também oferecia uma manutenção para esses carros, né? Peugeot e Citroën. A montadora deles é no Rio de Janeiro, né? Acho que, salvo engano, Porto Real. A montadora deles é lá. E aí, assim, de fato, as pessoas que digamos assim, estão fora, que eu digo, da concessionária, eles têm essa visão, só que eles também não entendem o suporte que os caras dão, viu? Os caras dão um suporte muito grande. Eu já vi relatos, inclusive, de pessoas, né? Veja bem, eu vi relatos de clientes que tiveram lá um determinado problema, por exemplo, um Peugeot 208, né? De aquecimento, né? E esse sujeito, ele, tipo, por falta de conhecimento, ele mandou esse carro para uma determinada oficina lá da confiança dele. E depois, através de informações, ele conseguiu adquirir esse conhecimento de que a Peugeot iria dar um suporte a ele. Então, assim, para você ter uma noção do suporte que os caras dão, a gente chegou a receber carros desmontados de oficinas de rua, digamos assim, que não é autorizada. E os caras arcarem com os custos, né? Porque o veículo vinha sendo todas as manutenções sido feito na autorizada. Por algum deslize ou outro, o sujeito lá deixou abrir mão de alguma revisão, mas eles deram total suporte. E eu acredito que esses carros são mal vistos, né? Por conta da famosa gambiarra, né? Principalmente na parte elétrica dele, né? A parte elétrica ali da injeção eletrônica, eles não aceitam muita gambiarra, né? E aí o que acontece? Você pega um sujeito que vai lá... Para aí, Iramar, quer dizer que o que você acredita, que a problemática todinha do Peugeot é criada por mecânico que não tem experiência na área. Por mecânico com falta de conhecimento, né? Porque assim, Moitinha... Você está falando que ele faz gambiarra? Sim. Eu mesmo já peguei cada um ali na oficina que, digamos assim, vira até motivo de riso, né? Porque, vou te falar, assim, se você pega um veículo desse, né? E a pessoa que compra um veículo desse, né? Ela também, digamos assim, tem que ser a moeda de troca. O proprietário que adquire um veículo desse, ele não pode simplesmente escolher valores. Eu vou levar ali no fulano que é mais barato. Não estou aqui para questionar o que um profissional cobra ou o outro. Longe de mim fazer isso. Mas eu acredito que o usuário ele tem que procurar a pessoa de fato adequada para mexer no carro dele, que de fato tem as ferramentas adequadas, né? Por exemplo, eu conheço, não vou aqui citar nomes, né? Mas eu conheço mecânicos que, enfim, não quer comprar scanner, né? E aí assim não quer investir em material, um osciloscópio. Digamos assim, são todas ferramentas que vão te assistir ali, de dar um suporte naquela manutenção. E aí também, infelizmente, a gente tem aí as nossas ruas esburacadas e estes veículos, digamos assim, esse é o meu ponto de vista, que eles não foram feitos para o Brasil. E aí eles têm ali uma suspensão um pouco mais fragilizada, né? E aí acaba que a turma mete o pé e, enfim, quando dá problema... De fato, a manutenção deles é um pouco mais salgada do que digamos assim, os mais convencionais. E a questão da facilidade das peças ou dificuldades, porque assim, baseado em informações, né, é meio complicado peça da Peugeot. Na verdade, isso aí eu acredito que é logística, né? Eu acredito logística porque, por exemplo, eu que já vivi nas capitais. Se você rodar numa capital, seja ela qual for, apesar de eu não conhecer todas as capitais do Brasil, eu acredito que esses carros nas capitais não são muito comercializados. Então, ali, de fato, existe uma concentração maior de peças para eles, né? E aí, quando vem para o interior, de fato, o dono de autopeças, por conta, digamos assim, de ter gato pingado destes carros circulando no interior, não faz sentido para ele manter um estoque grande de peças. Mas eu acredito que por conta da gente ter aí a internet, aí digamos assim que todo mundo praticamente tem acesso à internet, eu não acredito muito nessa fala de não existe peças. De fato, vai ter uma dificuldade, mas nada é impossível de se reparar. Eu já vi mecânico dizer que o grande problema dos mecânicos, às vezes, não dá muita atenção
ao Peugeot, não querer pegar na oficina, porque vai ocupar um espaço dentro da oficina, vai ser difícil de pegar peça, né, de encontrar a peça, né, para colocar no carro, e ainda é muito caro, né? Como eu falei há pouco, né? Eu acredito que o proprietário de um veículo desse, ele tem que estar preparado e ele tem que entender que ele não tem, digamos assim, um carro qualquer na mão, né? Ele não tem ali aquele carro que todo mundo está pronto a uso para mexer nesse carro. Ele não, assim, ele de fato tem que procurar uma mão de obra especializada. E esse fato de o carro demorar na oficina, aí eu já acredito que todo mecânico e toda empresa, ela tem que se adequar, né? Ela de fato ela tem que ter um espaço, porque existe, por exemplo, carros de marcas nacionais, digamos assim, mais usadas no nosso convívio, como da Chevrolet, como da própria Fiat, Volkswagen, que demora também bastante tempo na oficina. Então, no caso, você não concorda com esse questionamento aí, com esse ponto de vista, na verdade? Não concordo, porque, digamos assim, o sujeito, quando ele se profissionaliza mecânico, ele tem que, de fato, sempre estar buscando conhecimentos, né? Aí entra aquela velha história que a gente falou no início. Ele tem que ter conhecimentos, amizades, até porque não existe, digamos assim, um mecânico rei. Eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não vou ligar para ninguém, nunca vou pedir ajuda. Então, para mim, isso não existe, não. Eu já tive a grande oportunidade de mexer em diversos motores da Peugeot, da Renault, da Citroën. E deu mais trabalho que os outros? Mais trabalho dá, porque digamos que 90% desses veículos, inclusive quando a gente fala para fechar um motor, ele existe ferramentas especiais, né? E aí entra aquela questão do mecânico, às vezes não quer comprar uma ferramenta dessa, né? Tem mecânico que fala que eu vou gastar dinheiro comprando uma ferramenta. Eu acredito que ele não tem que pensar assim, ele tem que pensar que ele está investindo. Aí eu vou fechar um motor de um Peugeot 16 válvulas. Pô, eu vou ter que comprar, por exemplo, eu vou fazer um motor 16 válvulas, vou cobrar um X valor, da qual metade daquele valor é para uma ferramenta especial. Então tem mecânico que acha que é prejuízo e opta por não comprar a ferramenta. Então eu já tive muitas oportunidades de clientes aqui da nossa região de me ligar e falar: Iramar, eu quero fazer manutenção X em determinado carro. Se eu não tiver a ferramenta, eu falo: dá para aguardar eu comprar a ferramenta para a gente executar o serviço da forma que tem que ser feita. Então você já explica para a pessoa para você não correr risco de estragar um parafuso, né? Às vezes, sei lá, alguma coisa. Porque assim, quando a gente fala desses motores novos de hoje em dia, a gente está falando de muitos motores, se não, digamos, 80% é até mais, eles são fabricados por completo em alumínio, né? E o alumínio, ele tem, na verdade, o correto de se manusear qualquer parafuso de um motor alumínio é com ele 100% frio, né? Ou seja, a temperatura ambiente. O de antigamente já era de alumínio, não era não? Não. Você pega os de antigos, a gente tinha muitos cabeçotes de alumínio, né? A parte de bloco não, era tudo de aço. Ah, entendi. Então é só aquela parte de cima que era de alumínio. Sim. Hoje a gente tem um motor que, digamos assim, como muita gente conhece, né? A parte de força, que é a parte do bloco, ali a parte aonde vai os pistões, o eixo do virabrequim. Nos carros anteriores, né, era tudo de aço. Agora não, a grande maioria deles está vindo com alumínio, né? É proposital, para rendimento, tirar peso, economia, eu ia tudo. até perguntar a questão do objetivo da empresa, né? O objetivo é sempre esse, né? Quanto menor peso, né, mais rendimento ele vai ter e menos esforço ele vai fazer para se locomover. Tanto que eu acredito que você já deva ter visto que é uma das reclamações das pessoas que se deparam com uma situação dessa. Você vê, por exemplo, existe algumas montadoras que ela já colocam o pneu do estepe para você ter noção assim, do nível que eles querem tirar peso. Tem clientes que colocam, tem clientes que têm o carro, que o pneu do estepe dele parece o pneuzinho de uma bicicleta, né? Fininho. Uhum. Tem até lá uma etiquetazinha lá para não ultrapassar certa velocidade. E aí tem gente que se sente desconfortável, né? Poxa, mas colocaram... Mas assim, o objetivo é esse. Sei.
Do Peugeot, você falou a questão das gambiarras lá na elétrica, lá da parte eletrônica, na Sim, verdade, sim, né? sim. Da parte eletrônica. Tem mais algo assim que vá denegrir a imagem, que vem denegrindo a imagem do Peugeot, porque o pessoal fala muito mal. O Peugeot, se fosse uma mulher, macho, eu vou te dizer uma coisa. De fato, ficaria bem chateado, né? Não- Não, na verdade, como eu citei há pouco, né? De fato, de acordo com a região, esse carro, assim, você não vai precisar, tipo, eu quero uma correia dentada de um Peugeot 1.6 16 válvulas. Você não vai ter uma correia dentada de pronto entregue lá na Autopeças. Na grande maioria das vezes, eles vão fazer o pedido para o dia seguinte. E aí, por conta da correria do dia a dia, tem gente que não quer esperar, e aí já acha que, digamos assim, começa a colocar a culpa no carro. O carro é ruim, não tem peça e tudo. Mas eu, particularmente, não vejo problema nenhum nesses veículos, não. Sei. Qual foi o maior problema que você pegou até hoje no Peugeot, assim? Um dos maiores problemas que eu peguei na parte de Peugeot foi justamente essa parte de falta de manutenção. Por Sim. exemplo, na parte dos câmbios automáticos, né? Na época, morando no Rio, um determinado cidadão ele tinha um veículo desse que não tinha seguro. E esse veículo dele passou por um determinado alagamento. E aí ele levou lá para um determinado mecânico e o sujeito só assim trocou óleo, arriou óleo, essas coisas e esqueceu do câmbio. E aí não se atentou que também teria entrado água no óleo do câmbio. E aí o sujeito lá, por pura inocência, foi rodar no veículo e teve um prejuízo bem desagradável aí com o câmbio. Irã, mas você podia contar aqui o que você viu lá no Peugeot, que você disse que até riu quando viu a gambiarra? Poderia contar? Não precisa, você não vai dizer quem foi que fez. Rapaz, eu já vi, por exemplo, teve uma certa gambiarra de um sujeito que ele chegou lá na oficina falando que o carro dele só ligava quando ele botava um fio lá na bateria. Um outro fio. Ele fazia só segundo ele falou, olha, o meu carro eu levei no meu mecânico de confiança e o meu mecânico disse que esse carro só vai pegar quando eu ligar esse fio aqui na bateria. E aí bateu aquela curiosidade de sempre, né? Vamos corrigir aqui, vamos ver o que está acontecendo. O sujeito, pura e simplesmente, teve um determinado problema na fiação que manda positivo para a bomba de combustível. Aí o que o mecânico lá dele fez? A bomba de combustível funciona com positivo e negativo, né, pós-chave. E aí o que o mecânico dele fez? Foi lá para tirar o cara lá do sufoco, fez o aterramento lá da fiação direto na carcaça e pegou o fio e mandou o cara ligar direto na bateria, que aí acionava a bomba e o carro pegava. Por pura irresponsabilidade. O cara não teve um trabalho de colocar um fusível na linha, né? Para, digamos assim, desde que me livre uma pane, não pegar fogo. E aí, claro e evidente, chegou lá para a gente teve que fazer a correção e era pura e simplesmente um fio que tinha se rompido. Isso no Peugeot. Num Peugeot. Outro assunto que eu queria tocar ainda, mas também é bem polêmico, é sobre esses motores 3 cilindros. Cara, eu vejo muita gente falar mal. Você, com a sua experiência, o que você tem... Porque você já falou que esse motor de alumínio, não é que seja ruim, mas tem que ser mais cauteloso para Existem trabalhar alguns com ele. procedimentos a serem seguidos para trabalhar neles. Né? O motor 3 cilindros, na verdade, quando a gente fala, né? A gente fala hoje que a gente tem 3 tipos de motores 3 cilindros. Né? Ele com corrente de comando, são 2, né? Ele com corrente de comando e ele com a dita correia dentada, né? O corrente de comando, na verdade, a gente tem muito problema com eles. Aí volta aquilo que eu respondi sobre os jipes, né? Uhum. A turma não fazem a troca dos líquidos da forma correta e nem colocam os líquidos corretos, né? E aí acontece de começar a dar sujeira no sistema, né? E aí a própria água, né? A turma costuma colocar o quê? Hoje, por exemplo, a gente já encontra, na grande maioria das autopeças, a gente já encontra o dito aditivo a pronto uso. Ou seja, para você não precisar de estar lá fazendo aquela mistura com água, né? A diluição lá naquela proporção. E aí o sujeito simplesmente começa a completar com água, aí cai naquela ilusão, eu estou botando água desmineralizada, vai dar certo. Não, aquela água mata a proporção do aditivo, ou seja, passa a ter mais água do que aditivo, e aí começa a dar corrosão no sistema, né? Ali aquelas cavitações, aqueles buracos que criam no cabeçote, e aí, claro, consequentemente,
vai dar aquecimento no motor. E diferente do que as pessoas pensam, né? Os motores 3 cilindros, em especial ali a linha HB20, diferente do que muitas pessoas pensam, tem retífica sim. Eu mesmo não consigo hoje falar para você quantos eu já mandei fazer a retífica e montei e está rodando até hoje. Não teve nenhum problema? Não. Os clientes até hoje voltam para a oficina para seguir as orientações, né? Fazer dali por diante, como a gente acabou de reparar o motor inteiro, a gente colocou ele, digamos assim, zero de novo, né? E aí dali por diante a gente faz as devidas orientações aos clientes, eles retornam para a oficina para segui-las, né? E daí por diante não tive relatos de problemas, não. Só a manutenção de rotina e não mais para rotina. Não mais para conserto, e sim para... Sim, não para manutenção corretiva, mas sim para manutenções preventivas, né? Que Entendi. sai bem mais em conta do que a manutenção preventiva, ela sempre será mais barata do que a corretiva, inclusive o transtorno, né? Digamos que você leva um veículo para uma oficina, você escolha lá uma oficina da sua confiança, se de fato o mecânico tiver ali a habitualidade de mexer no seu veículo, né? Que são diversas marcas, mantenha fazendo aquela manutenção preventiva ali, que eu tenho certeza que problema... Não vou dizer que é zero, né? Mas a possibilidade é menor. Com base na informação que você está me repassando, não é nenhum problema o meu internauta comprar um carro de 3 cilindros, motor 3 cilindros. Não, de forma alguma. Você não está fazendo como o Pablo Marçal, não, né? Não, até porque eu acredito que é uma tendência. Entendi. Eu acredito que o motor 3 cilindros ele veio para ficar. Né? Eu acredito que ele veio para ficar, até porque como a gente hoje tem, infelizmente, os altos custos de combustível, né? Diferente das capitais que usam o GNV, a gente aqui não usa, né? A gente no interior, por conta aí dos valores para instalar o GNV na região, a gente que usa mesmo o próprio combustível, né? Esses motores eles são inclusive bem econômicos, viu? Porque eu comparei aqui ao Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal ele fala de coisa totalmente fora da bolha. Não. Mas isso eu estou falando assim, para você... Não digo que é mentira do Pablo Marçal, não, ele é capaz, bem. Mas para um questionamento... Tipo assim, quanto a mim, para acompanhar o que o Pablo Marçal faz, eu acho que não é possível, sabe? Não, eu estou falando justamente assim, o que eu vivo dia a dia na oficina, né? Como eu falei há pouco, eu entrei para trabalhar em oficina com 13 anos, hoje estou com 35 anos de idade, nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser oficina. Então, isso que eu estou lhe relatando... Namorar não, né? Não. Tanto que, tipo assim, não estou aqui puxando saco para nenhuma das marcas, a gente simplesmente está repassando Claro. o fato do dia a dia. O motor 3 cilindros... Bem, você me disse que ele é bom, mas por que chegaram ao ponto de falar mal? Você disse que é mau uso e falta de manutenção. E falta de manutenção. Mas o que você aconselha o povo fazer e não levar mais para... tipo assim, dá preferências, claro, que é um mecânico bom. Sim. Mas como se deve conduzir... como se deve fazer para ter um motor desse daí... Primeiro passo, né, o que eu costumo sempre falar é que todo veículo, seja ele de qual marca for, os primeiros 50 mil quilômetros dele é muito, muito importante, digamos assim, no decorrer da vida útil e do funcionamento do motor. Por exemplo, se você pega um sujeito que tem um carro, comprou ele lá 3 cilindros e vem fazendo toda a manutenção perfeita, né? Esse carro com 50 mil quilômetros, ele está, digamos assim, começando a amaciar o motor agora. Mas se você pega aquele sujeito, que de fato existem pessoas assim, o cara vai lá, compra um carro zero, me perdoe aqui a palavra, tipo, que se dane. Eu comprei zero, vou rodar 50 mil quilômetros e quem pegar daí por diante que se vire. E aí... Se você 50 mil em qualquer hipótese vai rodar beleza. Se você der o azar de você, a má sorte, né, de pegar um veículo de uma pessoa que teve esse pensamento, infelizmente você vai ter dor de cabeça. Tanto que hoje, veículo para mim, muitas pessoas até perguntam, pô, Iramal, eu vou comprar um carro, quero te levar e tal. É uma coisa muito difícil, porque assim, eu não tenho como saber como que esse veículo vinha sendo manuseado, né? Porque tem pessoas que fazem aquela famosa maquiagem antes de vender, né? Mas, rapaz, agora é assim, cara, você está falando que não tem como é que se diz? Você está falando que tem jeito,
motor 3 cilindros. Sim, sim. Eu mesmo já reparei muito. Você, na questão de fazer o reparo, para começar do zero novamente, que depois que faz é como se fosse um novo, né? Sim. Seguindo todo o padrão, não tenho que questionar, não. Isso não só eu, existem muitos outros profissionais, existem retíficas de pontas que de fato fazem o que tem que ser feito. Pronto. Aí você falou que tem esse problema, ele inicia, que eu até fiz essa analogia aí a uma família bagunçada, né? Sim. A possibilidade a pessoa ter também uma vida bagunçada Ter uma vida posteriormente. adulta meio conturbada, né? Exatamente. Então o motor até os 50 mil, os 50 mil quilômetros, se ele tiver na mão de uma pessoa que não faça Noitinha, a manutenção... assim, uma coisa que eu falo para você com propriedade, porque eu já li inúmeros manuais, né? Uma das coisas que, digamos que 90% dos usuários ainda não sabem determinar o que é um veículo submetido ao uso de condições severas e um veículo submetido ao uso de condições normais. Tem pessoas que acham, poxa, o meu carro eu só tiro para mim ali na padaria, deixar meu filho na escola, esse veículo ele é um veículo de condições normais. Não é. Não, né? Não é. Infelizmente, são veículos que são submetidos a condições severas. Por quê? Todo veículo ele tem, inclusive, uma temperatura ideal de trabalho, né? Tem pessoas que aí falam, por exemplo, da válvula termostática. Tem mecânico que tira a válvula termostática. Aquilo ali você está reduzindo a vida útil do motor. Por quê? Automaticamente o motor está trabalhando numa temperatura abaixo do projetado, né? Digamos assim, ele foi projetado para trabalhar numa temperatura X. E quando você tira a válvula termostática ou você faz um uso muito pequeno, digamos assim, você tirou o carro da garagem, rodou 3 km, parou. Final do dia, a mesma coisa. Acaba que esse motor ele nunca atinge a temperatura ideal de trabalho, né? Então, assim, o desgaste dele quando frio, ele é bem maior. E aí entra aquela velha história, que eu já tive a oportunidade de pegar veículos na oficina para trocar o óleo, que o sujeito falou que tinha 3 anos que tinha trocado o óleo e não tinha trocado porque não tinha batido a quilometragem. E vence, né? O óleo, todo óleo lubrificante, quando ele está lá no determinado recipiente, lá na prateleira, ele tem validade indeterminada. Porém, quando você aplica ele no motor, seja lá em qual modelo for, ele passa a entrar em contato com outros reagentes, né? O próprio alumínio, alguns motores de ferro, né? No aço, a queima do motor, variações de temperatura. Então, o recomendado, né? Cada montadora determina lá. Tanto que se você pegar o manual de um veículo e ler, ele vai falar lá, veículo submetido a condições normais, né? Trocar o óleo a cada X tempo ou X quilometragem, o que acontecer primeiro. Aí você pega um veículo com condições severas, ele também vai determinar isso aí. Porque, por exemplo, se a gente for imaginar, vamos criar aqui uma situação imaginária. Você pega um veículo numa grande capital, por exemplo, Rio de Janeiro, eu falo que eu convivi aquilo ali. Da minha casa ao meu trabalho, dava uma média de 35, 40 quilômetros. Quando eu ia de carro, o meu carro, eu levava ali em média, que eu passava ali em frente ao Maracanã, dava ali às vezes aquele dia, quinta-feira, né, que tinha ali o jogo no Maracanã, e aí eu dava aquela má sorte de pegar aquele engarrafamento. Então eu cheguei a levar 4 horas para percorrer essa quilometragem. Então, ou seja, foi um motor que teve 4 horas de funcionamento, em baixas rotações, e pouca quilometragem. Aí você pega um carro, vamos usar exemplo, você pega um carro daqui para Fortaleza, teoricamente numa velocidade de 100 por hora, ventila melhor, né? Claro que ele não vai daqui até lá a 100 por hora, né? Mas teoricamente 4 horas de funcionamento ele iria ter ali aproximadamente 300 km rodado. Sim. Por isso que a gente fala, por exemplo, se você pega um carro de estrada, é um veículo submetido a condições normais. Por quê? Ele tem os dois, né? A quantidade de horas de trabalho do motor e a quantidade de quilômetro rodado. Vamos aqui, a partir da sua experiência, como eu até iniciei falando sobre a situação de quando já está batido o motor, o que o cara tem que fazer, procurar um profissional de qualidade, e quando você para que você tenha um carro bom, precisa que você tenha tido um proprietário que até os 50 mil quilômetros ele foi bom. Mas como eu faço, por exemplo, digamos que se eu vou pegar um motor 3 cilindros, que ele teve um dono, né? O primeiro condutor dele
até os 50 mil quilômetros foi um cara que soube cuidar direitinho, fez a manutenção, né, direitinho. Digamos assim, seguiu todo o protocolo. Pronto, seguiu todo o protocolo. Beleza, peguei um carro bom. E se ele não seguiu? O que você me aconselharia se eu fosse o dono de um carro de motor 3 cilindros agora? De fato... Entregar para Deus, não, né? Não. De fato, procurar um mecânico da sua confiança, né? Que de fato vá fazer o correto para que ele, digamos assim, passe um pente fino nos possíveis problemas. Por exemplo, você pega um veículo desses 3 cilindros. Pô, Iramar, é um carro que rodou 50 mil quilômetros e o sujeito nunca trocou a dita água do radiador, que é o aditivo. Você vai procurar um profissional qualificado que ele vai, por exemplo, avaliar a válvula termostática, se ela não tem ferrugem, jamais tirá-la e jogar fora, igual muitas pessoas fazem. Se necessário, substituí-la. Ali a questão do radiador, né? Existem vários modelos de radiador, o sujeito vai avaliar ali possíveis entupimentos, e aí a parte de tubulação. Feito isso, é motor para rodar. Entendi. Você falou em óleo, e agora a gente também está, como a gente está no assunto, não sei se já faz um bom tempo que está no mercado, porque não é a minha área, mas você vai desenrolar bacaninha aqui para nós. Correia dentada, banhada a óleo. Porque toda a vida eu conheci o quê? Corrente de comando, né? Sim. E correia dentada... A externa, né? A externa. Correia dentada banhada a óleo, parece que já precisa abrir o motor para trocar uma correia dentada. Então já é bastante complicado, né? Sim, não é nem um sim. pouco, é bastante complicado. É assim, é uma manutenção bem detalhada. Tanto que, por exemplo, se você receber... O profissional que recebe hoje um carro desse na oficina para uma manutenção de correia dentada... Primeiro, o proprietário tem que estar consciente que é no mínimo ali uns 3, 4 dias o carro na oficina. Isso, mesmo para trocar uma correia dentada? Porque aí o sujeito tem uma mão de obra bem elevada, tem todos os cuidados a serem seguidos, inclusive algumas partes que vão ser removidas, né, para que a gente chegue naquela correia dentada, algumas partes ali, porque assim, hoje em dia, se você pega um motor desses novos, ele leva muito pouca junta. Né? As demais são colas, né? Que a gente chama de silicone. E aí o erro total de muitos mecânicos é quando ele aplica esse tipo de silicone, não espera ele secar. E aí leva-se esse tempo, por quê? Porque o sujeito, além de ter que tirar, ele vai ter que fazer ali a limpeza do local, a higienização para aplicar a nova peça e depois fechar tudo com bastante cuidado e esperar o dito silicone secar para poder assim concluir os testes, né, para em seguida devolver o carro para o cliente. E a questão da correia dentada no óleo, eu particularmente, por questão de éticas a gente não vai citar nome, eu já tive a oportunidade de chegar cliente na oficina e claro, o cara saiu de lá chateado comigo demais, procurando o óleo mais barato para colocar no carro porque já ia vender o carro. E aí, claro, eu não vou fazer um suicídio desse, né, porque assim... Eu não sei, agora eu não vou me recordar qual a montadora em si, mas salvo engano é a Chevrolet. Eles estão até com uma propaganda aí, né, que se o cidadão fizer todas as revisões na concessionária, a garantia da correia dentada é de 200 e poucos mil quilômetros. Aí muita gente vai dizer assim, ora, mas é porque eles querem prender o cliente na concessionária. Não, não é isso. É porque, de fato, eles sabem que se tiver lá, eles vão ter certeza que vai ser colocado material adequado naquele motor. E infelizmente tem muitos proprietários que chegam fora e não botam. E aí, digamos assim, um mau uso, dificilmente tem aquele proprietário de veículo que, poxa, quebrou a correia dentada, ele vai falar, pô, foi eu que não botei o óleo certo. Ele não vai falar. Ele vai simplesmente querer denegrir a imagem da empresa e, digamos assim, tirar o dele da reta, né? Entendi. Cara, e o que você vê de bom de... Porque a outra é 60 mil, é o máximo? Vai variar ali vai variar de 50 a 60 mil. Isso. É a recomendação de troca. Mas você só abre ali uma... Não sei se posso chamar de tampa. Sim, uma capazinha de plástico, capa, né? um protetor, sim, né? Sim. É um protetorzinho ali que qualquer mecânico não precisa ser tão experiente. Mas precisa ser só para ninguém perder o dedo. Não precisa ser um especialista para isso, não. Para colocar no lugar, porque depois a questão da correção, a questão de colocar no tempo aí já é algo um pouco a mais, né? A correia dentada, eu já tive a oportunidade de muitas pessoas chegarem na oficina e dizer assim, Iramar, olha essa correia dentada e vê quanto ela dura. Eu costumo fazer uma comparação da correia dentada igual uma lâmpada.
Você compra uma lâmpada para colocar lá na sua residência, lá na caixinha está dizendo aproximadamente quantas horas ela vai ter de iluminação, né? Então, ou seja, se você aplicou uma lâmpada ali, 5 dias depois você não tem mais como ter noção de quantas horas ela teve de iluminação. Diferente da correia dentada, a lâmpada queimou, você vai lá, troca, joga fora, acabou. A correia dentada não, ela existe o tempo de troca, né? Repito, tanto por quilometragem quanto por tempo. E aí vai variar de marca para marca. A recomendação, o sujeito comprou um carro, que é, digamos assim, a correia dentada externa, né, que é a mais popular conhecida, ele coloque uma nova. Ele coloque e dali por diante ele passe a contabilizar o tempo, ou de quilometragem ou de tempo mesmo para substituição. Entendi. Agora é assim, em relação à correia banhada a óleo. Abrir um motor nem é fácil e nem barato. Não é. O custo-benefício da pessoa manter, mesmo que chegue aos 200.000 km, que é mais ou menos 4 vezes a da outra, vale a pena? Aí é aquela velha história, né? Cada um vai ter que pagar pelo aquilo que escolhe, né? Por exemplo, volta um pouco lá atrás, aquilo que eu comecei a falar, por exemplo, dos carros diesel. Se você vê um cidadão hoje que tem um carro diesel, não tem como ele manter aquele carro diesel no mesmo padrão, digamos, financeiro, né, de que um carro gasolina. Então, o sujeito, quando ele vai comprar um carro desse porte, né, que é a correia dentada banhada a óleo, ele tem que estar ciente disso. Olha, se eu fizer tudo, mesmo de acordo com o protocolo, depois de X tempo eu vou ter que ter esse gasto. De fato, é uma coisa que é inevitável, né? A minha opinião sobre isso, que é um erro de engenharia. Eu acredito cegamente que a correia dentada banhada a óleo, ela não era para existir, não só por, infelizmente, a gente ter esse desencontro de informação dos usuários, né? Não querer colocar o óleo correto, e também a questão dos valores. Assim, os valores são muito altos para se fazer a substituição. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que ela não deveria existir por conta disso. Mas como você hoje recomenda às pessoas que têm carro com correia dentada banhada a óleo, o que você diz para a pessoa ter uma vida saudável do motor. Uma vida saudável do motor, da correia dentada, porque quando quebra, se acontecer de quebrar, por exemplo... Ele simplesmente desliga e pronto. E acontece mais coisas, não? Sim. Não é só quebrar a correia dentada, vamos tirar e colocar outra. Não é. Digamos que ele faz aí uma lenha. Danifica válvulas ali, dependendo da proporção, né, assim, da velocidade, da forma que a pessoa vinha quando quebrou, quebra pistão, é um problema grande. Então, o que você recomenda hoje para uma pessoa que tem carro com correia dentada banhada a óleo? Eu costumo sempre falar que eu prefiro sempre, apesar dos valores, eu prefiro sempre pecar pelo excesso de zelo. Se você vem mantendo... Você comprou um carro desse zero e você vem mantendo todo aquele protocolo que está no manual e que é recomendado. Eu cheguei lá que está mandando eu trocar a correia dentada, um exemplo, com 200 mil ou 5 anos. Digamos assim, deu 150 mil, poxa, mesmo os custos sendo um pouquinho maior, faça a substituição para evitar desagrados. E questão de tempo, né? Mas meu carro não bateu 150 mil, mas tem 5 anos de uso, pare e troque. É a recomendação. Os custos são altos? São, mas, digamos assim, quando você comprou, infelizmente você comprou um produto que os custos são bem elevados. Mas para o uso em si, ele oferece um conforto melhor, a questão da vibração, ele tem vantagens? Não, a vibração em si não. O motor 3 cilindros, né? Se você comparar, colocar, por exemplo... Eu estou falando agora da correia dentada banhada a óleo. Altera em alguma coisa, não? Sim. Não, é porque tem ele 3 cilindros também, né? Tem correia dentada banhada a óleo 3 cilindros. Pronto, quando você pega um carro correia dentada banhada a óleo 3 cilindros, não tem como balancear, né? Porque você pega um carro 4 cilindros... tem carro que é V6, tem carros mais antigos que é 6 cilindros em linha, os famosos Opala, né? Os Ômegas, eles eram 6 cilindros em linhas. Então, quando você pega um carro 4 cilindros, que são os mais populares, 2 pistões sobe, 2 pistões desce. Então, ou seja, existe um balanceamento, né? Quando você pega um 3 cilindros, não tem como balancear, né? Porque ele, de fato, o sincronismo desse motor, ele é completamente desequilibrado. Então não é tão legal, então não é bom. Assim, existem, né? Claro, se você abrir um capô,
de um veículo 3 cilindros, inclusive esse dito banhado a óleo, você vê de fato o motor vibrando um pouco maior. mais. Mas existem as bases do motor, né? Ali os calços, Dá um né? desconto. Que dá, digamos assim, eles escondem essa imperfeição, né? Digamos assim, eles se mantidos em ordem, eles não deixam passar essa vibração tanto para a carroceria. E aí qual é o benefício? É como eu falei, é um carro que tem muita força. Se você pega hoje um carro 3 cilindros, 1.0 e bota ele, digamos assim, nas mesmas condições de uso, seja subida de serra, viagem, você bota ele nas mesmas condições de uso de um 4 cilindro, também 1.0, você nota ali o torque dele bem mais elevado. É o que deu fôlego. Até porque, digamos assim, tira peso, né? Como eu acabei de falar, motor todo em alumínio, o rendimento, o consumo é bem bacana. Então, assim, eu acredito, como eu falei anterior, o alvo principal deles é o consumo. Irama, você tem aversão à cobra? Você tem algum problema com cobra? Não, né? Não gosto não, sinceramente. Não gosta não? Você quer que eu faça mais pra cá? Deixa ela aí mais pro lado de lá mesmo. Porque debaixo da moita tem cobra. Se não tiver, mas já tô de olho nela aqui, porque se ela vier pra cá, eu saio daqui correndo. Deixa eu botar ela aqui em cima da casinha aqui. Pronto. Não sei se tá pegando aí, produção, a casinha aqui, a casa. Tá show. Show. Deixa eu botar a minha cobra aí, porque ela é a mascote. Faz parte, né? Ela é a mascote do podcast. Desde o primeiro dia de podcast que ela tá aqui só se não escutando a tiver história. ela, pode acabar o podcast. Boa. Ô, Irama, você como bom mecânico, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre carro automatizado. Às vezes ouço algumas críticas sobre esses câmbios, né? De todas as marcas. Às vezes um critica marca tal, outro critica marca tal. Porém, os câmbios automatizados, eles não recebem muitos elogios, não. Na verdade, quando a gente fala em câmbio automatizado, digamos assim, vamos falar em caixa de marcha. A gente tem a convencional zona, né, que é a manual, né? Claro, ali você passa as marchas manuais. Nós temos as automáticas, né, com câmbio CVT, que você inclusive, independente da forma que você acelere, seja subida, aclive, declive, enfim, você não sente as trocas de marcha, você ouve o barulho do motor. Isso é um câmbio CVT. E tem o automático também, né, que já não é CVT. O CVT, ele tem automatizado. Existe o câmbio CVT e tem o automático. Entendi. Né? Assim, o CVT não é o automático. Não, entenda. É um câmbio automático CVT, com uma tecnologia a mais. Digamos assim... Um bom exemplo de um câmbio CVT são as motos automáticas, que Pronto. você acelera, você não sente você acha até que ela não tem marcha, que inclusive entendi. a minha filha, eu tive que explicar para ela, que eu dei uma moto para ela de presente, que é um câmbio CVT. Então, na cabeça dela, a moto não tinha marcha. Você acelerava e, enfim, mas ela tem sim. Só que é por conta de uma certa tecnologia, lá interna, correios e tudo, você não sente a troca de marcha. Digamos que é um automático com tecnologia. E tem um automático ainda que você sente aquele trancozinho. E vem o automatizado, que é o X da questão, né? Existe o câmbio Dual Logic e o câmbio iMotion, né? Salvo engano, o Dual Logic é da linha Fiat e o câmbio iMotion ele é da linha Volkswagen. Como a gente sempre vem debatendo, o câmbio automatizado ele nada mais é do que um câmbio manual que foi colocado uma espécie de robozinho para fazer a troca de marcha. Perfeito. Claro que o modo de condução de um veículo desse, você sente nitidamente as trocas de marcha de acordo com a pisada, né? Qual é o problema destes câmbios? Aí volta aquilo que eu falei lá atrás. O sujeito não lê o manual, que o manual também determina a troca desse kit de embreagem, né? Porque existe um conjunto de roborzinhos ali que faz a troca dessas marchas. E aí, de acordo com o desgaste da embreagem, é claro e evidente, vai baixando o nível de óleo hidráulico e os atuadores, digamos assim, vão trabalhando mais forçados. E aí, quando para, babou, né? E você tem que, muitas das vezes, trocar reparo do robozinho, trocar o kit de embreagem, que não é nada barato, né? E aí a turma se assusta muito com isso. Mas eu tive uma experiência, salvo engano, há uns 20 dias atrás, 20 dias, um mês atrás, um determinado cliente chegou na oficina relatando um determinado defeito num câmbio dual lógico. E aí
Claro, passei o scanner e deu lá a degradação da embreagem. E eu relatei para ele, falei, olha, primeiro passo, vamos fazer o simples. Vamos tirar a caixa de marcha e trocar a embreagem. E aí lá, né, no caso do câmbio manual, tem um colar de embreagem que você pisa, né? Alguns carros é cabo e outros é hidráulico, que fazem lá a atuação do colar de embreagem junto ao platô. E esse cidadão parou esse carro lá e aí nós trocamos, né? O sistema hidráulico estava todo perfeito. Nós trocamos apenas a embreagem e esse colar de embreagem que existe um sensor nele, que é o salgado. Fizemos essa troca toda, só lembrando que para fazer essa troca, o profissional tem que ter um scanner de ponta, né, para justamente fazer, digamos assim, as recodificações de marcha, né, o aprendizado de marcha. Se não tiver, primeiro que ele não consegue nem desmontar. E aí aquela velha questão. Eu sempre entendi que tem mecânico que prefere falar que não presta. É melhor falar que não presta, porque aí, se você é meu cliente, Moitinho é meu cliente, quer comprar um carro dual lógico ou iMotion. Aí muitos mecânicos, eu não quero comprar ferramenta para mexer nesse carro, eu prefiro falar que não presta. Então, se o camarada investir, não tem problema. Eu, particularmente, sempre tive essa teoria de que manutenção preventiva. E voltando para o carro desse cliente, ele relatou esse defeito, fizemos a troca ali da embreagem, fizemos o procedimento todo de acordo com o protocolo, está rodando no carro até hoje sem nenhum defeito. É muito comum encontrar mecânicos que realmente tem, apesar de você ter falado que alguns preferem dizer, mas assim, não quer dizer que tem alguns que façam isso, que não seja comum se encontrar mecânico. É comum se encontrar mecânico, porque é uma novidade, é uma inovação no mercado. O que eu sempre costumo dizer é que diariamente a gente está aprendendo e diariamente a gente tem que sempre buscar a evolução. Né? Se você tem um técnico que não procura, repito, como eu falei há pouco, investir em ferramenta, ao invés de muitos falam gasta. Se você tem um técnico que não quer investir em ferramenta, então vai chegar um certo ponto que ele não vai conseguir mais fazer serviço. Né? Por exemplo, você não me perguntou, mas me veio aqui na cabeça, uma coisa que já está começando a virar polêmica hoje em dia, os carros elétricos. Né? Então já tá começando pois a virar um polêmica. assunto bem... tem umas pessoas que têm uma concepção sobre isso, tem outros que falam mal. Eu acredito, apesar de eu não ter tido nenhuma experiência, eu não tive, de fato, nenhum tipo de experiência em fazer um reparo, qualquer tipo de manutenção num veículo elétrico, a minha opinião é que não decola. É mesmo? A minha opinião é que não decola. Porque assim, vamos lá, hoje a gente já tem altíssimos custos com energia elétrica. De fato, nacionalmente, a gente não tem uma energia elétrica de ponta. Aí você imagina hoje, vamos imaginar hoje, não vamos, digamos assim, não vamos ter a mente muito fértil, vamos imaginar hoje 50% da frota nacional elétrica ou híbrido. O híbrido, menos mal que ele tem um motor, né? Ele tem um motor a combustão que auto-recarrega, né? Mas vamos imaginar, 50% da nossa frota nacional hoje elétrica, principalmente à noite, o sujeito lá plugado na energia. Fornecimento de energia aí não dava conta, não. Não, esquece. A gente já tem, como eu falei, eu acredito que a gente já não tem uma energia barata. Né? A gente já não tem uma energia de qualidade. Aí, na minha cabeça, o sujeito que compra um veículo desse, quando novo, tudo novo, toda vassoura nova varre bem. Né? Então, não estou tendo problema. Daqui a pouco, quando ele começar a ter altíssimos custos com energia elétrica, quando esse veículo começar a dar problema nas baterias, quem vai fazer esse tipo de manutenção? E por que eu acho que não decola? Você imagina, você pega um carro elétrico para ir para São Paulo. Aonde que você vai estar recarregando esse carro? Até porque eu não tive a oportunidade ainda de ler o manual para me saber a autonomia. Eu acho que não é qualquer tomada também não, né? Que dá certo. Aí é onde eu falo que eu acredito que não decola, porque não só tem que ter um investimento nacional das montadoras, claro, para vender o produto delas. Tem que dar suporte. Né? Também tem que ter o suporte. E quem é que vai pagar isso? Quem é que vai colocar esses postos de abastecimento? Até porque, como eu repito, não tive a oportunidade de ler os manuais para me saber a autonomia de fato de um veículo desse. Mas com a sua experiência de mecânico eu acredito que não é grande.
Eu acredito muito pouco que um carro, por exemplo, com 100% das baterias recarregadas, eu acredito que ele não vai em Fortaleza e volte. E aí você imagina? Porque ir em Fortaleza e voltar é mais de 600 quilômetros. Pois é, aí se for colocar em horas de funcionamento, aí o sujeito lá dentro do carro, às vezes vai com mais de um passageiro, carregadores. Dá no mínimo 8 horas. Pois é, aí vamos lá, 8 horas de funcionamento com todos os consumidores elétricos do veículo e, repito, né, alguns ali vai com notebookzinho, carregadores de celulares. Então, assim, eu acredito que mundialmente é uma tecnologia que vem, na verdade, sido tentando emplacar há muitos anos, né? Tem pessoas que acham que é da agora, mas, na verdade, o carro elétrico, ele é... O pessoal estão tentando amadurecer a força, é? Estão tentando. Tipo assim, Fala aí, Lohan. já ouvi falar que está complicado hoje para a gente comprar um carro elétrico, porque como é que funciona? Os pesquisadores, as marcas, elas estão pesquisando todo dia em busca de desenvolver baterias mais leves e com autonomia melhor. Hoje é uma autonomia, dependendo do carro elétrico, de 300 a 400 km, mas estão procurando por baterias mais leves e que andem mais. Pois é. Se você compra um carro elétrico agora, quando for daqui a 5 anos, quando você for vender, é possível que tenha um carro que tenha mais economia e que seja mais leve. Sim. Porque funciona como você vai vender aquele. Não, e sem dizer o seguinte, como eu acabei de falar, né? E peraí, quando essas baterias derem defeitos, quem é que vai fazer essa manutenção? Quem é que vai fazer o fornecimento dessas peças? Porque aí volta aquela linha de raciocínio. Poxa, se um simples Peugeot, a turma morre de medo, que você acessa ali a internet, se daqui a 5 dias as peças estão aqui, a gente está aqui, digamos assim, a 300 quilômetros da capital. Aí, se um Peugeot, o cara tem medo, que, digamos assim, apresentou defeitos que o cara, poxa, ficou com medo porque tem que comprar uma pecinha, digamos assim, de um carro convencional, R$100, num Peugeot 300. O cara já está chorando por causa disso. Você imagina de um veículo elétrico. Que pode não ter nem no Brasil, talvez. Que não pode não ter nem no Brasil. Digamos assim, eu desconheço, não estou aqui falando que não tem, mas eu desconheço a mão de obra 100% qualificada só para esses veículos. Nacional, aqui. Iramar, eu queria que você, se você tiver um conselho aí para os donos de carro que tem motor de 3 cilindros, que tem motor... correia dentada banhada a correia óleo. dentada banhada a óleo, que tem motor, esse do alumínio, que eu acho que é o de 3 cilindros. Sim, né? sim. Então é assim, para onde levar, como deve fazer, se você não está vendo, sentindo nada, assim, nenhum problema, mas o que deve fazer a partir de amanhã? O que a pessoa deve fazer para ter uma qualidade de vida melhor, né? Digamos assim. Rapaz, não é querendo vender meu Porque peixe. é constrangedor. Você vai daqui para Sobral ali, o seu carro dá um problema, você fica e agora? Pois é, e aí fica aquela questão toda de digamos assim, de reboque, e aí você dá a falta de sorte de enguiçar ali no lugar que não pega área. Aí você fica à mercê da boa vontade de alguém parar para ir lá chamar, né? Sim. Não é querendo vender meu peixe não, mas estou à disposição, né, para isso. Mas né, fica à para vontade, fazer esse tipo de manutenção. Não estou prendendo ninguém a mim, né? Mas pessoas procurem pessoas qualificadas, porque assim, na nossa região, Sobral, Tianguá, Ibiapina, enfim, no raio, digamos assim, de 80 quilômetros, a gente tem sim bons profissionais, a gente tem pessoas bastante, com a índole muito boa, né, que jamais vai fazer besteira. Então, o meu conselho é esse: procure de fato uma pessoa realmente que vá fazer a manutenção e, digamos assim, não procure preço. De fato, eu não estou aqui relatando que você tem que procurar o mais caro. Eu estou simplesmente dizendo que você tem Nem que procurar... sempre o mais caro é o melhor, Nem né? sempre o mais caro é o melhor, mas também, digamos assim, você não vai estar procurando os mais baratos. Porque às vezes o cara não tem uma ferramenta certa, já estraga seu motor. Exatamente, que aí vai sair o barato mais caro, né? Porque assim, eu já tive a oportunidade de clientes me ligarem e dizer: Iramar, eu fiz um determinado serviço com um sujeito e tal, e quando deu problema, eu liguei para o sujeito, ele mandou eu me virar. Eita, nós. Então, digamos assim, eu acho que eu acredito que o cliente tem que botar isso na ponta do lápis. Poxa, eu vou fazer com certo mecânico, mas peraí, quando eu precisar ele vai me socorrer? Né? Opa, eu estou aqui em pleno domingo aqui, Deus que me livre à noite, num sufoco, o cara vai me socorrer? Né? Então, assim, não só eu tenho esse atendimento, tanto que o meu telefone particular e o meu telefone da oficina é o mesmo, o número é o mesmo, eu não tenho 2 números.
né? E eu já tive a oportunidade, eu registros aqui de ligações 10 horas da noite para me socorrer alguém. E claro e evidente, se eu estiver na cidade, eu não deixo na mão, não. E, enfim, a minha recomendação é essa. Né? Os colegas aí de oficinas que procurem se adaptar um pouco mais, se qualificarem, buscar conhecimento, comprar ferramentas adequadas e fazer um trabalho justo, cobrar pelo justo. Essa é a minha recomendação. Certo. Meu amigo Iramar, muito obrigado por ter vindo. Estou muito feliz. Eu que agradeço pelo convite e estamos à disposição. Estou feliz de você ter passado essas informações aos nossos internautas. Se você gostou, dá aquele like, que eu vou ficar muito feliz. E o Iramar também, né? Sim, também. Pode dar o like lá. Valeu, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Um abração. Tchau, bom final de semana. Aliás, tchau e até sexta-feira. Sexta-feira vamos estar aqui com a doutora Amanda, médica do SAMU, catarinense, falando aqui do funcionamento do SAMU. Beijo, beijo e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.